Ela entrou na loja apenas querendo realizar um sonho simples, mas saiu de lá com os olhos marejados e o coração apertado. O que aquele atendente fez com Dona Elsa foi mais do que desprezo, foi puro preconceito. Mas o que ele não imaginava é que dias depois ela voltaria acompanhada, e quando ele descobriu quem era o homem ao lado dela, entrou em pânico. Naquele dia abafado em São Paulo, Dona Elsa Nascimento saiu de casa mais arrumada que o habitual. Calça social preta, blusinha discreta e o mesmo sapato gasto que usava há anos, mas limpo e lustrado. Ela havia criado coragem para visitar uma loja de carros que viu no comercial da TV. Não queria nada luxuoso, só sonhava com um carrinho simples, automático, que facilitasse a ida às consultas médicas e às visitas ao netinho recém-nascido. Ao entrar na loja, ela tentou sorrir, mas ninguém a olhou. 3 vendedores conversavam entre si, rindo de alguma piada boba. Um deles, jovem, cabelo arrumado com gel e camisa social justa, olhou de canto de olho e logo virou o rosto, como se ela não fosse cliente, mas um incômodo. Ela se aproximou com gentileza. "Moço, boa tarde. Eu queria ver os carros populares, por favor." O atendente suspirou alto como quem perde tempo. "Olha, senhora, esses modelos que a gente tem aqui são meio caros, tá? É carro de outro nível, mas se quiser dar uma olhadinha, fica à vontade." O tom era ácido, carregado de desprezo. Ele nem se deu o trabalho de acompanhá-la. E pior, voltou a rir com os colegas como se nada tivesse acontecido. Dona Elsa ficou parada por alguns segundos. Sentiu o rosto queimar, fingiu olhar um carro qualquer apenas para disfarçar a humilhação, mas por dentro se sentia pequena, como se tivesse invadido um lugar onde não era bem-vinda. Saiu em silêncio, mas aquela dor ela não esqueceu. Assim que Dona Elsa saiu da loja, com passos lentos e o queixo abaixado para esconder os olhos marejados, o atendente se virou para os colegas com um sorriso debochado no rosto. "Cara, juro por Deus, ela achou eu ia sair daqui com um carro, com aquela bolsa de feira pendurada no braço." Os outros 2 riram. "E ainda pediu carro automático, né? Deve ter confundido com feira de usados", comentou um deles, dando um tapa leve no ombro do colega. O riso entre os 3 foi abafado, mas cruel. Era aquele tipo de preconceito que não é gritado, mas é sentido, que não precisa de xingamento, porque a humilhação está no olhar, no tom de voz, no silêncio forçado que esmaga. O mais jovem dos vendedores, o mesmo que havia se recusado a atendê-la, ainda completou: "Esses pessoal entra aqui só para andar no ar-condicionado e fingir que está comprando. Todo mês aparece uma assim." Enquanto isso, do lado de fora, Dona Elsa se afastava com o coração apertado. Sentia uma mistura de vergonha e raiva. Não era a primeira vez que era tratada como invisível. Desde nova, ela sabia o que era entrar em um lugar e não ser vista como uma pessoa, mas como um incômodo. Ela não queria pena, nem privilégios, só queria respeito. Mas, mais uma vez, o mundo parecia dizer: "Você não pertence aqui." Chegando em casa, ela respirou fundo, deixou a bolsa no sofá e sentou na ponta da cama. Por um momento quase chorou, mas se segurou. Ela já tinha passado por coisas muito piores, mas o que ela não imaginava era que o destino estava prestes a virar e que aquela cena vergonhosa teria um retorno à altura, com um sabor de justiça que ela jamais esqueceria. Dona Elsa caminhava devagar pela calçada movimentada do bairro da Lapa, em São Paulo. As buzinas, os vendedores de esquina, os prédios altos, tudo parecia girar em câmera lenta, como se o mundo estivesse distante demais para alcançá-la naquele instante. Ela sentia os olhos arderem, mas se recusava a chorar na rua. Cada passo era pesado. O sapato, que antes tinha sido lustrado com tanto carinho, agora parecia apertar mais. Mas nada doía tanto quanto o orgulho ferido. Parou num ponto de ônibus vazio. Se sentou no banco de ferro, colocou a bolsa no colo e
Ficou ali, olhando para o chão. Pensava em tudo que já tinha engolido calada ao longo da vida. Os não que ouviu sem razão, os olhares atravessados, as portas que se fechavam só porque ela não se encaixava no padrão. Ela lembrava do tempo em que levava o filho no colo para trabalhar, com medo de perder o emprego porque não tinha com quem deixá-lo. Lembrava das madrugadas em que limpava chão enquanto o menino dormia num colchãozinho no canto da cozinha da patroa. Ela ergueu a cabeça, respirou fundo. Não, ela não ia chorar por causa de um atendente arrogante, mas uma coisa era certa: ela nunca mais pisaria naquele lugar, ou pelo menos era o que ela achava. Minutos depois, o ônibus parou. Ela entrou e seguiu para casa sem dizer uma palavra, com o mesmo silêncio de quem aprendeu a sofrer sozinha. Mas naquele dia, algo ia ser diferente, porque quando chegou em casa, o filho dela estava lá. E bastou um olhar para o Rodrigo entender que alguma coisa tinha acontecido. "Mãe, tá tudo bem?" Ele perguntou, se aproximando com calma. Ela hesitou por um segundo. Queria protegê-lo, não queria incomodar, mas ele insistiu. Então, ela contou. Ela não aumentou nada, disse tudo como foi. E enquanto falava, Rodrigo ouvia calado, mas por dentro, algo se acendia. Algo que não ia deixar barato aquela humilhação. Dona Elza nunca teve uma vida fácil. Nasceu em uma comunidade simples na zona norte de São Paulo, filha de uma lavadeira e de um pedreiro. Desde pequena, aprendeu que o mundo não era gentil com mulheres negras como ela. Mas também aprendeu com a mãe que dignidade não se negocia. Aos 15 anos, já trabalhava como ajudante de cozinha num restaurante no centro da cidade. Pegava 2 ônibus para chegar, saía de casa ainda no escuro e voltava só quando o último trem já estava quase fechando os portões. Não reclamava. Ajudava no que podia e sonhava, mesmo que em silêncio, com uma vida mais tranquila. Aos 22, conheceu um homem mais velho, bem vestido, que prometeu amor e proteção. Ela acreditou, se entregou de corpo e alma. Mas quando contou que estava grávida, ele desapareceu. Nenhum bilhete, nenhuma ligação. Sumiu como se nunca tivesse existido. Foi naquele momento que ela soube, estava sozinha no mundo. E seria ela, e só ela, quem colocaria aquele menino no mundo. E o faria crescer com honra. Começou a trabalhar como empregada doméstica numa casa de família rica no Jardim Paulista. Ganhava pouco, mas a patroa permitia que ela levasse o filho pequeno. Rodrigo cresceu dormindo no quartinho dos fundos, cercado de produtos de limpeza e panelas, enquanto a mãe cozinhava, lavava, passava e limpava como se a casa fosse dela. Dona Elza nunca reclamava na frente do menino. Fazia de tudo para que ele sentisse amor. E não falta. Às vezes faltava comida em casa, mas nunca faltou afeto. E ele percebeu. Rodrigo cresceu vendo a mãe ser ignorada, destratada, mas também vendo a força que ela carregava no peito. Aquilo o moldou. Ele prometeu para si mesmo ainda, na criança: "Um dia minha mãe vai ter tudo o que merece e ninguém mais vai olhar para ela de cima para baixo." Dona Elza, sem saber, estava criando um gigante. E o atendente da loja, naquele dia, sem nem imaginar, cutucou o coração da pessoa errada. Rodrigo cresceu com a firmeza de quem sabe que não tem ninguém para correr atrás, se as coisas derem errado. Desde cedo, entendeu que, se quisesse algo, teria que conquistar com as próprias mãos. Na adolescência, estudava pela manhã e trabalhava como auxiliar de escritório à tarde. À noite, ajudava a mãe com os afazeres ou ficava em casa estudando. Nunca teve computador. Fazia pesquisa de escola em Lan House. Pagava por hora. Imprimia. Tudo correndo para não estourar o orçamento. Rodrigo era um daqueles meninos calados, mas atentos. Enquanto os colegas falavam de tênis da moda, ele lia sobre tecnologia e negócios. Aos 19 anos, conseguiu uma bolsa numa faculdade particular e
Mesmo enfrentando olhares de desconfiança e comentários velados, se formou com honra. Enquanto estagiava numa empresa de TI, passou a estudar programação por conta própria. Começou a criar pequenos sistemas para empresas locais. Foi nesse momento que a virada começou. Aos 27 anos, criou uma plataforma digital de gestão empresarial que explodiu no mercado. De início, ninguém queria dar atenção para um jovem negro da periferia. Mas o produto era tão bom, tão eficiente, que não demorou para grandes empresas começarem a procurá-lo. Com o tempo, a pequena startup se transformou numa empresa sólida, com mais de 200 funcionários e contratos com multinacionais. Rodrigo não apenas venceu, ele quebrou estatísticas, mas nada disso o transformou em alguém arrogante. Pelo contrário, continuava vivendo com simplicidade. Morava num apartamento confortável, mas sem ostentação. Andava de carro, sim, mas dirigia o próprio veículo, sem motorista. E, acima de tudo, fazia questão de visitar a mãe todos os fins de semana. Mãe, tudo é que eu sou, é por sua causa, dizia sempre ao beijar sua testa. Naquele dia, quando ela contou sobre o que aconteceu na loja, Rodrigo não gritou, não prometeu vingança. Apenas ouviu, com os olhos parados num ponto fixo. Mas sua expressão já dizia tudo. Ele sabia que tinha chegado a hora de mostrar para o mundo quem era a mulher que o criou. E de fazer justiça, não com raiva, mas com classe. Naquela noite, Rodrigo preparou jantar. Macarrão ao alho e óleo, como Dona Elza gostava. Ela estava mais calada que o normal, com o olhar perdido entre o prato e a parede da cozinha. Rodrigo observava tudo. Sabia que a mãe estava tentando esconder a dor, mas ele também sabia reconhecer aquele silêncio. Era o mesmo de quando ela chegava do trabalho, chorando por dentro, mas sorria para não assustá-lo. Mãe, me conta tudo sem cortar nada. Ele pediu com voz firme, mas calma. Dona Elza hesitou. Depois de tantos anos escondendo seus machucados, ainda não sabia se valia a pena expor aquele. Mas havia algo no olhar do filho, algo que a fez desabar. Ela contou desde o momento em que entrou. Na loja, o jeito como o atendente a olhou, o tom de voz debochado, os risos abafados. Quando terminou, Rodrigo estava em silêncio. Nenhuma expressão no rosto, mas seus olhos estavam cheios. Você não devia ter passado por isso, mãe, nunca mais. Ele se levantou, foi até o quarto e voltou com o notebook. Começou a digitar, buscar contatos, fazer ligações. Dona Elza, confusa, perguntou o que ele estava fazendo. Rodrigo apenas sorriu. Só vou devolver pro universo o que ele te mandou, mas com juros. No dia seguinte, mandou um de seus consultores visitar a mesma loja, disfarçado de cliente. Ele queria confirmar cada detalhe, saber se o atendente ainda estava lá, se o padrão de comportamento era o mesmo. O consultor voltou com a informação que ele precisava. Sim, o homem estava lá, arrogante, esnobe e completamente despreparado para lidar com o que viria. Dona Elza, ainda sem entender exatamente os planos do filho, foi surpreendida no fim da semana. Se arruma, mãe, vamos dar uma voltinha, disse Rodrigo, com um brilho no olhar que ela não via há tempos. Ela riu, desconfiada. Mas para onde, menino? Rodrigo só respondeu. Lembra daquela loja? Ela arregalou os olhos. Rodrigo, não, eu não quero passar por aquilo de novo. Ele segurou a mão dela com carinho. Não vai ser igual. Confia em mim. Hoje, quem vai entrar lá diferente é ele. A manhã estava ensolarada, com um céu limpo sobre São Paulo. Rodrigo pediu que um de seus motoristas fosse buscar a mãe em casa. Ela, ainda relutante, havia se arrumado com simplicidade, mas com carinho. Usava um vestido novo, presente do filho, e o mesmo colar antigo que herdou da mãe. Rodrigo foi buscá-la pessoalmente. Quando ela entrou no carro de vidro escuro, ele sorriu e segurou sua mão. O carro arrancou em direção ao mesmo lugar onde, dias antes, ela havia sido ferida com olhares e desprezo. Dessa vez, no entanto, ela não estava sozinha. Ao chegarem, não estavam em um carro qualquer.
Era um modelo de luxo, importado, chamando a atenção logo na entrada. Rodrigo desceu primeiro, de terno elegante e expressão serena. Abriu a porta do carro para a mãe, que desceu um pouco hesitante. Lá dentro, os vendedores pararam o que estavam fazendo. O mesmo atendente, de camisa social apertada e gel no cabelo, arregalou os olhos ao ver o carro estacionado e o homem elegante entrando com uma senhora ao lado. Se adiantou imediatamente, ajeitando a gola da camisa e caminhando com falsa simpatia. "Bom dia, senhor. Bem-vindo. Posso ajudá-lo?" Rodrigo não respondeu. De imediato, olhou para a loja, observou os carros e apenas sorriu de canto. "Pode sim. Quero comprar alguns carros hoje." O atendente quase tropeçou no próprio pé. Claro. Claro, senhor. Temos ótimos modelos. Podemos ir direto à sala VIP, se preferir. Tenho certeza que posso oferecer o melhor atendimento." Rodrigo o interrompeu. "Quero que ela escolha." Apontou para Dona Elsa, que observava tudo em silêncio, com um misto de desconforto e surpresa. O atendente olhou para ela e por um breve instante a reconheceu, mas hesitou. O rosto dele ficou pálido e um suor frio começou a escorrer pela nuca. A senhora deseja ver os modelos?" Rodrigo cruzou os braços e completou. "Não se lembra dela, né? A senhora que você ignorou e debochou dias atrás, que você tratou como se não fosse ninguém, só porque ela estava vestida de forma simples." O silêncio tomou conta do salão. Um dos outros vendedores parou no meio do atendimento para observar. O gerente saiu do fundo da loja, percebendo a tensão. Agora ela voltou. Rodrigo continuou, mas com o filho dela, aquele que ela criou sozinha, com dignidade, limpando o chão, de gente como você. E hoje, sou eu quem pode comprar qualquer carro dessa loja. Mas sabe o que é melhor? Eu não preciso disso para mostrar quem é de verdade." O atendente gaguejou, vermelho de vergonha. "Olha, senhor, me desculpa, eu não sabia." "Você sabia, sim, só escolheu ignorar. Mas não se preocupe, hoje você vai aprender. Porque quem humilha, uma hora acaba sendo humilhado. E por quem nem precisou levantar a voz para isso." O salão da loja estava em silêncio absoluto. O gerente, que tinha se aproximado para entender o que estava acontecendo, ouviu cada palavra de Rodrigo com atenção. Já conhecia aquele atendente e sabia que as reclamações sobre ele não eram poucas. Mas até aquele momento, tudo sempre havia sido abafado. Rodrigo se manteve firme, com o olhar tranquilo, mas cortante. Ele não gritava, não se exaltava, mas cada frase era como uma lâmina afiada, cortando o orgulho de quem um dia se achou acima dos outros. O atendente, agora completamente sem cor no rosto, tentou mudar o tom. "Senhor, eu só fiz meu trabalho. Talvez tenha interpretado mal a situação." Rodrigo deu uma leve risada irônica. "Mal interpretou, sim. A dignidade da minha mãe, a história dela, o valor que ela tem. E sabe o que mais? O seu erro não foi só com ela. Foi com todo mundo que entra aqui e não se encaixa no padrão que você idealizou." Dona Elsa observava tudo em silêncio, os olhos marejados, mas dessa vez não de dor, e sim de reconhecimento. Pela primeira vez, sentia que alguém a defendia com a mesma força que ela dedicou a vida toda ao filho. O gerente, ao ouvir tudo, tomou a frente. Olhou para o atendente e disse diante de todos: "Por favor, pegue suas coisas. A partir de agora, você não faz mais parte da equipe." O homem ficou parado, sem reação. Mas ninguém o defendeu, nem os colegas, nem a loja, porque naquele momento todos sabiam ele estava errado e havia sido desmascarado pelo cliente que menos esperava. Rodrigo então se virou para a mãe com um sorriso leve. "Escolhe o que você quiser, mãe. Hoje quem manda aqui é você." Ela sorriu, ainda sem acreditar. Olhou os carros, sem pressa, até apontar para um modelo discreto, automático, exatamente como sonhava. "Esse aqui tá bom demais para mim, meu filho." Rodrigo balançou a cabeça emocionado. "Nada é bom demais para você, mãe. Nada." Enquanto os funcionários da loja observavam, quase sem respirar,
Dona Elsa passava as mãos com delicadeza no volante do carro que acabara de escolher. Era simples, do jeito que ela queria. Um carro automático, compacto e, principalmente, digno. Porque o que ela buscava ali nunca foi luxo, foi respeito. Rodrigo se aproximou de um dos consultores que o acompanhava e deu instruções rápidas. O homem acenou com a cabeça e, em poucos minutos, retornou com uma pasta na mão. Feche a compra deste, em nome dela, disse Rodrigo. E também daquele ali. Apontou para um modelo de valor muito acima do primeiro. Esse é para mim. O gerente, ainda ao lado, perguntou educadamente. Deseja financiar, senhor? Rodrigo respondeu com firmeza. À vista, agora. O ex-atendente, parado num canto da loja, já com uma pequena caixa nas mãos contendo seus objetos pessoais, acompanhava tudo como se estivesse assistindo a um filme, onde o vilão finalmente é derrotado sem uma única gota de violência, só com verdade. Rodrigo caminhou até ele, não por raiva, mas porque sabia que a lição, para ser completa, precisava de um olhar direto. Você me julgaria da mesma forma se eu tivesse vindo sozinho, de terno e relógio caro? O homem não respondeu. Pois então guarde isso com você. Às vezes, a pessoa mais importante do lugar é justamente aquela que você escolheu ignorar. Ele se virou, sem esperar resposta. O peso das palavras já tinha feito o estrago necessário. Na saída, Dona Elsa segurou o braço do filho e sussurrou emocionada. Você não precisava ter feito isso por mim. Rodrigo olhou para ela com ternura. Mãe, você passou a vida fazendo tudo por mim. Hoje, só retribuí um pouquinho. Ela encostou a cabeça no ombro dele, enquanto os dois saíam da loja sob os olhares silenciosos de todos. Daquele dia em diante, a história de Dona Elsa e Rodrigo virou referência não só para quem estava ali, mas também para todos que acreditam que humildade e grandeza andam de mãos dadas. O sol já começava a se pôr quando Rodrigo e Dona Elsa deixaram a loja, cada um em seu carro novo, mas conectados pelo mesmo sentimento, a certeza de que dignidade não tem preço e que respeito não se compra, se conquista. Ao chegar em casa, Dona Elsa estacionou o carro pela primeira vez na porta da própria casa. Os vizinhos saíram curiosos, aplaudindo, sorrindo. Ela, tímida, desceu do veículo com o coração disparado e os olhos cheios d'água. Rodrigo ficou um pouco mais, apenas observando. Ali estava a mulher que, com mãos calejadas e noites mal dormidas, fez dele o homem que era hoje. E ali estava ela, finalmente sendo reconhecida não por um carro, mas por tudo que ela sempre foi. Mãe, essa é só a primeira conquista de muitas, ele disse antes de ir embora. Naquela noite, Dona Elsa dormiu com o coração leve. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o mundo havia lhe devolvido um pouco do que sempre tirou. E o atendente? Bom, esse aprendeu do pior jeito possível que o mundo gira. E quando gira, gira com força. E você? Já foi subestimado por alguém que julgou apenas pela aparência? Conta aqui nos comentários. Queremos ouvir a sua história. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Aqui, a gente mostra que quem luta com dignidade sempre vence no final.